Mas bora lá, vamos falar hoje de um assunto muito pertinente aqui no Baralho Cigano também, né? Nós vamos falar sobre sempre gostei de coisas esotéricas. Será que o baralho cigano, será que o baralho cigano é para mim? Né? O que vocês acham? Vamos lá. Então, para a gente poder começar com a nossa conversa aqui sobre esse assunto, eu gosto sempre de pensar na questão do conceito, né? De entender um pouco o que é de fato a palavra, o conceito que a palavra traz, para a gente poder compreender mesmo como isso se dá para nós, né? E aí, coisas esotéricas, né, gente? Esoterismo é uma palavra que a gente utiliza muito, né? As pessoas acabam utilizando muito para dizer muitas coisas, mas eu acho que legal a gente ir lá e trazer esse conceito para a gente poder entender do que nós estamos falando, né? Eu sei que no senso comum todo mundo sabe, né? Imagina o que seja o esoterismo. O esoterismo. Hoje as palavras estão meio difíceis aqui, mas já dá um jeito, a gente consegue falar. Então, bora entender primeiro esse conceito, certo? Olha lá, o povo já falando, sempre gostei do povo e da cultura cigana, show de bola. Então, você está na live certa. É disso que a gente vai falar aqui, né? Então, a questão do esoterismo é muito legal, mas vamos entender primeiro esse termo para a gente poder começar a nossa conversa. Eu fiz aqui um rascunho com conceito para a gente poder começar a falar sobre isso. Olha lá, o esoterismo é um termo utilizado para representar um conjunto de tradições e crenças que tem algo a ver com o natural. E com o que parece oculto às pessoas comuns. Meio difícil isso aqui, né? Mas vamos entender. Eu já gostei porque ele fala sobre essas crenças de ter algo a ver com o natural. Isso faz muito sentido com o baralho cigano e a gente já vai falar disso, tá? Uma outra definição também que é bem legal, né? Que traz aqui a questão do esoterismo ele é um nome genérico. E aí, genérico a gente já sabe, né? Porque hoje o que mais nós temos as medicações genéricas, a gente já sabe o que significa isso. Então, é um nome genérico que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões que buscam transmitir um rol acerca de determinados assuntos que dizem respeito a aspectos da natureza, da vida, que estão sutilmente ocultos. E aí a gente tem as ciências ocultas, que também faz parte, né, do esoterismo, que é a numerologia, a astrologia, a cabala, e a gente vai ter outros aí. Então, o baralho cigano, né, como ele também diz respeito aos aspectos da natureza, olha aqui, natureza, né? Natureza, né? A gente está, mesmo a gente falando dos astros, mas a gente está falando de algo que é natural. Então, o baralho cigano, né? Ele acaba trazendo esse pezinho aí, onde as pessoas acabam se voltando para o baralho cigano, para as cartas, né? Trazendo esse aspecto natural. Então, quando a gente fala o que são coisas esotéricas, é tudo aquilo que, na verdade, é natural e desconhecido do homem. É ou não é? Vamos lá, né, gente? Vamos agora para o senso comum, para a gente poder entender, né, o que fascina o homem quando a gente fala do esoterismo, né? É justamente essas coisas que, em alguma instância, eu não consigo explicar. Mas hoje a gente já explica. Então, tem esse fascínio pelas coisas ocultas. E o que seria isso? É aquilo que eu desconheço, aquilo que eu não domino, mas que de alguma forma fascina o homem há milhares e milhares de anos, certo? Deixa eu falar um bom dia aqui também para a Sônia. Tudo bom, querida?
Acho que ela tá lá no YouTube. Beijos para você. E beijos para vocês que estão aqui também no Instagram. Então, como é que foi que eu descobri, né? E aí uma pergunta para vocês pensarem também, né? Como foi que vocês descobriram que vocês gostavam de baralho cigano? Né? Então, olha só que interessante. Ontem eu contei um pouco para vocês aqui como que eu fui, como que o baralho cigano foi chegando na minha vida. E isso também não é muito distante quando eu penso nessa pergunta, porque como foi que eu descobri que eu gostava do baralho cigano? Gente, eu nem sabia que eu gostava do baralho cigano, mas eu já gostava. E eu acho que vocês devem ser muito parecidos com isso. Como? Olha lá, né? De novo, as imagens. As imagens, até hoje, elas me fascinam. Quando eu olho, né, as imagens das cartas, elas me fascinam. E o que significa isso? Olha lá, né? Ó. O que significa essas imagens que a gente olha no baralho cigano? Vou mostrar aqui para vocês, né? O que significa quando a gente olha para essas imagens do baralho cigano? Então, quando eu entrei em contato com as cartas, primeiro que eu nem sabia que existia ainda cartas na época, né? O primeiro contato já foi esse fascínio, e quando eu vi as imagens, foi o que de verdade me pegou. Para depois eu entender o que era o baralho cigano, para depois eu entender o que era arquétipo, para depois eu entender os símbolos, e para depois eu entender que cada símbolo vem carregado de uma emoção. Uma não, né, gente? Várias. Mas ele vem carregado de emoção. Por isso que, de alguma maneira, nos fascina tanto, né? Porque adentra um campo nosso que não é falado, que não é que não, onde a gente não pensa ali, né? A gente só sente. Então, quando a gente olha para essas cartas, né? Que você põe ali, faz uma tiragem, sai ali uma sequência de cartas, a primeira coisa é essa carga emocional que vai para um lugar que não é o pensamento. Vai para um lugar que não tem fala. Vai para um lugar que só sente. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Olha, com 8 minutos de lives, uma dica importante. Se você quer saber uma verdade, sinta ela primeiro. Porque o seu sentir dificilmente vai te enganar. Né? Dificilmente vai te enganar. A nossa percepção dificilmente nos engana. O racional, a gente às vezes cria ideias, possibilidades, às vezes até para nos enganar, mas o que a gente sente dificilmente a gente se engana, né? Tá lá, a gente sentiu, tá ali. Então, e as cartas, elas estão nesse lugar, inicialmente. Então, quando você olha para ela, você sente primeiro. E aí depois você vai para o intelecto e começa a decodificar aquele símbolo, aquela imagem, aquele arquétipo. Mas primeiro ele toma você. Não sei se vocês já passaram por isso. Tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Ah, ótimo. Então, não sei se vocês já passaram por isso, né? De você fazer uma leitura e quando sai a resposta, você se emociona, sem que você tenha lido ainda. Olha, é loucura, né? A loucura da pessoa. Mas é verdade, gente. Porque é uma linguagem que a gente vai criando com o nosso baralho, que é em outro lugar, né? E aí, quando você sente aquilo, já te toca, já te emociona, você fala, meu Deus, olha isso aqui, olha a resposta que eu precisava chegando para mim. Vocês já devem ter visto esses vídeos de cartas
né, nos nossos aplicativos vizinhos, onde você vai passando ali e de repente vem uma mensagem que você que toca a sua alma e você fala assim, mas ninguém sabia que eu estava pensando isso. E a carta vem e te responde. É desse lugar que nós estamos falando do esoterismo, é desse lugar que nós estamos falando do baralho cigano. Desse lugar que é desconhecido, mas traz a resposta que você precisa. Não é? Olha lá, a Isabel falando que acontece mesmo, né? Acontece. Já vou dar bom dia para todo mundo de novo. Peraí. Entenderam? Então acontece. Né? E aí, gente, eu mesma já fui tocada pelas minhas cartas e pelas cartas dos amigos, com certeza, né? E aí você fala, caramba. Aí quando você está tirando a carta, tem as duas possibilidades, né? De da resposta vir e você falar, uau, era isso que eu estava pensando. E da resposta vir, você fala, nossa, não era isso que eu queria. Quem nunca, né? Porque as cartas, na verdade, elas vão trazer a resposta que você precisa, não a que você quer. Né? Ela vai trazer a resposta que você precisa ouvir naquele momento, não necessariamente aquela que você está lá esperando. Então, às vezes, é um pouco difícil de lidar ali com a resposta que o baralho vai trazer. Né? Mas isso é só para trazer um exemplo para vocês, né, de como eu descobri que gostava de baralho cigano, que foi pelas imagens, que é a primeira coisa que me tocou. E aí eu fui descobrir que as imagens, na verdade, conectou comigo num lugar que não era racional, que era no meu campo emocional. Então ela pegou as minhas emoções. Entendeu? Tá? Por isso que a gente fala que é desconhecido, que é oculto. Por quê? Porque a gente não consegue pensar naquilo, a gente pensa depois, mas na hora que pega a gente não é algo que foi para o nosso intelecto, né? Então vai para o outro lugar. E aí as pessoas às vezes ficam com medo, porque elas não controlam. É aquilo que a gente não controla, normalmente faz com que a gente fique inseguro, né? Ainda mais as pessoas que são mais controladoras ainda, né? Então, aí você precisa se desprender desse controle para você realmente conectar com a sua essência e permitir que a carta fale com você. Nossa, mas parece tão difícil, Tânia. Não é. É você realmente se entregar ali para você poder ouvir aquilo que está no imperceptível. Olha, quantas dicas eu estou dando para vocês aqui hoje, hein? E a carta do coração ficou aqui bem na frente, eu vou deixar ela porque ela é linda, né, gente? Olha. Mais de 20 anos jogando e eu continuo achando as cartas maravilhosas. Então, acho que isso é um bom indício de que eu estou no caminho certo, né? De que o baralho cigano realmente é para mim, né? Então, vamos lá. Vamos pensar, né, o que mais aqui o baralho cigano vai trazendo para a gente nessa infinidade de possibilidades quando a gente pensa nessas coisas esotéricas, né? O esoterismo, na questão do senso comum, assusta também algumas pessoas, porque elas levam muito isso para o misticismo, e o misticismo significa que você não tem uma ciência por trás, no senso comum, tá, gente? Que de alguma maneira vai respaldar aquilo que você está fazendo, né? Então, algumas pessoas às vezes não dão crédito porque acham que não tem um embasamento científico teórico por trás daquilo, né? Então, é algo que as pessoas elas acreditam por acreditar, por ter fé. E na verdade, hoje em dia não é nada disso mais, né? Hoje em dia a gente tem uma teoria, graças ao Santo Jung, quem conhece o Jung aí, né? Graças ao Santo Jung, que pesquisou, dedicou toda a sua vida para poder entender o inconsciente coletivo e os arquétipos. E a partir disso, ele foi estudar todos os oráculos, porque naquela época
ele já entendia que o homem era fascinado pelos oráculos, pelas questões que estão em volta de tudo, de todo esse universo, né? As cartas, o I Ching e tudo mais. Então, ele foi pesquisar, e isso nos deu uma condição hoje de trabalhar com as cartas e ter esse respaldo científico desse grande pesquisador, psiquiatra, psicólogo, médico, que foi o Jung, né? Lá em Zurique, na Suíça. Então, olha só que fantástico. Então, a gente consegue hoje entender como funciona esse universo das cartas. E aí a gente tem esse respaldo, né? É claro que ainda a maioria das pessoas, elas ainda trabalham com baralho cigano voltado muito para as questões mais místicas, religiosas até. Mas, de qualquer forma, se você quer trabalhar com as cartas, e em qualquer que seja o seu caminho, é interessante que você saiba como funciona, então, né, o universo dos arquétipos, o universo das cartas, como funcionam os símbolos, e que existe já estudo, né? Existe estudo por trás de tudo isso. Não é só a intuição ela precisa estar lá, isso é fato, tá, gente? Ela tá ali, é possível de você desbloquear, de você desenvolver, né, o seu campo intuitivo. Mas hoje você consegue entender que esse universo dos símbolos, quando o seu cliente te procura, o que vai constelar ali nas suas cartas é aquilo que está no inconsciente dele. Por isso que você não vai inventar a resposta da pergunta que está sendo feita. O que você precisa é treinar a sua compreensão, a sua linguagem com os símbolos das cartas, para que você consiga decifrar a resposta para o seu cliente. Vamos pensar assim, gente. É como se você pudesse ler o inconsciente do outro. Mas como a gente não tem essa condição, né, de abrir lá a mente nem às vezes nem está na mente ali o inconsciente, mas a gente consegue fazer isso através dos símbolos. Vocês sabem por quê? Alguém sabe por que a gente consegue fazer isso? Porque nós, seres humanos, nós não pensamos por letras ou frases. O nosso pensamento é por imagem. O nosso pensamento é por imagem. Quando a gente dorme e nós sonhamos, o sonho é por imagem, não tem frases, fala. Até pode ter ali um episódio onde uma pessoa fala com a outra, mas são imagens. Então, são várias imagens sendo passadas, olha lá, né? E quando a gente acorda, o que a gente faz? A gente aperta o play. Quando a gente acorda, o que a gente faz? A gente vai interpretar, colocar frases, narrativa ao nosso sonho. A mesma coisa são as cartas. Quando a gente faz uma tiragem, está fazendo uma leitura, o que a gente está fazendo? Nós estamos colocando narrativa nas imagens, nos símbolos. Então, o que a gente precisa? Ficar afiado nas imagens. Entender os símbolos. E para isso, a gente precisa dominar mesmo esse universo das cartas, da interpretação, da combinação, linkar as cartas. Né? E isso é todo um processo que a gente tem que fazer para a gente chegar nesse ponto de você olhar para a carta e você já sentir ela e automaticamente você decodificar o que ela quis te dizer. Então, gente, o momento que eu entrei em contato com essas cartas, né, foi o que eu falei para vocês. O que me pegou primeiro foi aqui, ó. Por isso que essa carta aqui na frente, né? O que me conectou primeiro com as cartas foi o emocional, foi o coração. Né? Aí depois disso, eu fui desenvolvendo essa habilidade de leitura. Mas algumas pessoas elas acabam errando muito, como quando elas não entendem, né, os símbolos das cartas
quando elas gostam do esoterismo, mas às vezes nem entende o que é. É lógico que as pessoas que sabem do que eu estou falando em relação ao esoterismo, elas sabem, né, como funciona, porque elas devem estudar outras linhas de raciocínio, numerologia, astrologia. Então, essas pessoas, o hermetismo, então elas têm já noção do que eu estou falando. Mas algumas pessoas, às vezes, ficam realmente só no senso comum, né? Então, elas acabam tendo mesmo, errando muito nesse sentido, porque acha que o baralho cigano é menos do que ele pode ser. É uma ferramenta, a gente sabe que é uma ferramenta extremamente poderosa, porque ele acessa as nossas emoções, acessa o nosso inconsciente, traz para nós direcionamento, clareza, através desse universo arquetípico, né? E quando a pessoa não sabe disso, ela tende, às vezes, a confundir e errar na sua leitura, porque ela não tem esse conhecimento, tá? Vai fazendo sentido aí para vocês? Conta aqui para mim. As perguntas que vocês forem fazendo, coloca aí que no finalzinho eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, utilizar a leitura do baralho cigano de forma esotérica pode ser bom? Então, pensando no que a gente falou, né, se você sabe do que você está fazendo, se você entende esse universo do esoterismo, e lembrando que é uma ciência natural, com aspectos da natureza, da vida, né, o baralho cigano, ele se encaixa muito bem. Porque quando a gente vai falar sobre as representações do baralho, a gente divide essas representações pela representação da natureza, dos animais, dos astros, do humano e do abstrato. Então, a gente consegue fazer essa divisão no baralho. E outra coisa, né, gente? O baralho, ele está muito conectado às questões do nosso cotidiano, né? Ele vai trazer para nós esse universo do nosso cotidiano, da nossa vida em si. Por isso que ele toca tantas pessoas, por isso que ele consegue responder as perguntas que são feitas, qualquer pergunta que você faça. Eu fiz um vídeo falando disso, né? Na verdade, um Reels, né? Mas a ideia é exatamente essa, que o baralho cigano, se vocês não viram, depois vocês vão lá ver no Instagram, por favor, hein? Mas o baralho cigano, ele é essa ferramenta onde você consegue fazer qualquer pergunta e ele vai te responder. Se você for íntegro, honesto e verdadeiro. Então, todas as vezes que eu estou com as minhas cartinhas ali, eu peço para quê? Para que só a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, possa ser respondido naquele momento. Porque quando você trabalha nessa linha, nessa linha de raciocínio, as cartas elas vão te trazer simplesmente a verdade. Ah, então pode acontecer de não ter? Olha, então eu vou explicar para vocês, tá? Quando a pessoa pega o baralho dela e o cliente ou um colega, né, não acredita muito naquilo que ela está fazendo, o oráculo em si, ele se fecha. Por quê? Porque o oráculo, ele é ligado ao divino, que são os arquétipos, né? Então, eles são ligados ao divino. E o divino não está para brincadeira. Né? O divino não está para brincadeira. Então, se você pega o seu baralho e você não vai agir de forma honesta, ele não vai te responder a verdade. Não vai. Entenderam? Né? Então, você tem que ter muita integridade naquilo que você faz, naquilo que você fala, para as cartas também serem esse lugar de pureza, de verdade, de honestidade. Né? Então, trabalhar com as cartas requer isso. E significa o quê? Que a gente vai melhorando, se desenvolvendo cada vez mais. Né? A gente vai crescendo junto. Com cada atendimento que você faz, você vai se desenvolvendo, você vai melhorando, você vai evoluindo como pessoa. Né? Olha que legal, né, gente? Mesmo que você
nem pense nisso, né? Você falar, eu não tinha pensado nisso para a minha vida, né? Mas o baralho, ele leva você para esse caminho, né? De criticidade, de verdade, de evolução, tá? Então, quais são os benefícios quando a gente pensa no baralho, né? De você utilizar a leitura do baralho cigano, né? Com esses princípios que eu falei para você. Olha lá, né? Quando você trabalha dentro da verdade, quando você trabalha dentro de uma integridade, você vai atrair público semelhante, porque semelhante atrai semelhante, gente. Certo? Então, aquelas pessoas que duvidam das cartas, ou aquelas pessoas que não estão ali realmente desejando o autoconhecimento, desejando um direcionamento com as cartas, essas pessoas, elas tendem a não ficar no seu atendimento. Elas até podem bater na sua porta, porque isso acontece. Ó, vou contar para vocês. Recentemente, tá? Então, para vocês verem que o baralho cigano tem... a gente tem ainda muitas questões, né, muitos paradigmas que a gente precisa quebrar aí com o baralho cigano. Mas vamos lá. Então, recentemente, sempre tem, né, gente? Algumas pessoas me procuram e elas falam assim, quando a pessoa chega, ela fala assim, eu preciso da sua ajuda, só você pode me ajudar? Vocês me perdoem que eu vou falar. Eu já sei que a pessoa não entendeu o que é o baralho cigano. Mas, Tânia, o baralho cigano não é para ajudar? Sim. Mas quando a pessoa fala isso, é porque ela tem uma linha de raciocínio totalmente equivocada. O baralho, ele está para ajudar. Mas a responsabilidade por tudo que acontece na vida dela é da pessoa. Quando ela fala, só você pode me ajudar, né? Eu preciso muito da sua ajuda, eu já entendi que a pessoa não entendeu o que é o baralho cigano. Mesmo que o baralho cigano esteja ali para orientar, para ajudar. Mas ele jamais vai tirar o livre-arbítrio do outro. Porque a responsabilidade das escolhas é do outro, sempre. E é nossa, claro, né? Cada um responde por si, né? Então, e aí normalmente a pessoa, ela não fica. Por quê? Normalmente ela quer gratuidade. Ela acha, então, ainda que o baralho é um local de ajuda e de gratuidade, onde você, obrigatoriamente, você precisa atender aquela pessoa porque ela está muito mal, sem cobrar. Então, a pessoa ainda não entendeu que o baralho cigano é mais do que esse lugar de gratuidade. Porque ele hoje, um pouco que a gente falou aqui, né? Ele hoje é um estudo onde nós estudamos os seus símbolos, os seus arquétipos, e a gente entende que muitas vezes, na hora que a pessoa está ali, ele vai trazer um caminho, ele vai trazer um direcionamento, ele vai até acalmar a pessoa, porque ela está ali cheia de dúvidas em relação à própria vida. E o mundo está caindo aqui de chovendo, gente. Olha só que loucura. Estou só escutando aqui a chuva caindo. Entenderam? Então, quando a pessoa chega falando para mim, só você pode me ajudar, né? Por favor, eu já sei que a pessoa não entendeu o que é o baralho cigano. Né? E é verdade. E é de todo lugar do mundo, viu? Porque ontem uma pessoa da Espanha me mandou mensagem falando isso. Eu falei, ai meu Deus, vem de tão longe para dizer isso, minha filha. Né? Entendem? E aí, lógico, você vai enviar a mensagem, dizer para que serve o baralho cigano, e você se coloca à disposição se a pessoa quiser sua ajuda naquele sentido, né? Mas lembrando que é um trabalho, né? E que você está ali, assim como qualquer outro profissional, né? Naquele horário, naquele período, para você poder atender aquela pessoa. Tá? Aí o que acontece, né, gente? Então, quando você vai trabalhando nessa linha de raciocínio, você vai atraindo o público certo. Entre um e outro, vem algumas pessoas? Vem, é natural. Até para você, talvez até para você ter como exemplo, né? Ainda mais eu que faço as lives, então eu tenho muitos exemplos de muitas pessoas. Mas a grande maioria que procura, elas são públicos que também vêm dentro de uma integridade, que também são honestos, que também querem muito a verdade, estão em busca ali do seu desenvolvimento, e quando a gente se encontra, né, é fantástico a leitura.
porque a leitura ela vai expandir ali a vida da pessoa de um jeito que só quem passa por essa experiência é que vai saber, tá? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui e que já fazem leitura ou que já passaram por uma leitura sabem do que eu estou falando, né? Então, gente, por onde a gente pode começar, né? Quando a gente pensa, então, na questão da leitura do baralho cigano, né? Por onde eu posso começar? Lembra que eu falei para vocês, né? Que as cartas querem ser lidas, certo? E os símbolos estão aqui, a representação da natureza, a representação abstrata, a representação do humano, né? Então, essas representações, elas precisam ser estudadas. Mais do que isso, elas precisam ser, olha lá, sentidas. Eu sinto o que esse símbolo quer me dizer, porque é forte. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês aprendem primeiro pela emoção, vocês não esquecem nunca mais. Sabe aquelas aulas que a gente tem na escola, onde o professor traz experiências para a gente de onde você vai tocar, principalmente biologia. Então, você pega a planta, você pega a folha, você toca, você sente a textura, você sente o cheiro. Quando você aguça todos os seus sentidos, dificilmente você esquece aquela experiência. E o baralho cigano tem que ser assim. Ele precisa aguçar todos os seus sentidos para você não esquecer mais aquela experiência. E aí você precisa entrar em contato com essas lâminas, né? Sentir o que cada uma traz para você, porque isso você vai levar para a vida, sempre. E aí depois você vai entender o conceito, o significado. Ó, dica master aqui, hein? Mais uma hoje. Eu tô demais hoje com as dicas para vocês, hein? Então, por onde começar? Começa pelo sentir aqui, ó. Sente o que esse coração quer dizer. Olha lá. Ele não está vindo sozinho. Presta atenção na lâmina, né? Olha só quantos símbolos nós temos aqui. A gente tem a água, a gente tem aqui os cisnes, a gente tem o coração, que aí a gente já sabe do que se trata, mas a gente tem o contexto, a gente não pode esquecer as cores. Então, tem muitas coisas que a gente pode analisar no símbolo que a carta vai trazer, né? E aí a gente precisa sentir o que ela causa em nós. Eu deixei de propósito, não, né? A carta ficou aqui na frente e eu acabei deixando de propósito, porque é um símbolo muito poderoso, né? É um símbolo que todo mundo deseja. É o símbolo universal. É o símbolo do amor. Todo mundo procura o amor na vida. Independente de ser o amor no sentido homem-mulher ou humano, né? Mas todo mundo deseja ser amado de alguma maneira. Todo mundo. E eu falo todo mundo mesmo. Eu falo aqui do humano, eu falo dos animais, eu falo das plantas. Pega uma plantinha e fica xingando ela para você ver. Já até fizeram uma experiência. Não sei se vocês viram um vídeo de um menininho que ele fez durante 30 dias a experiência com 2 plantinhas. Né? Uma ele falava que ela era linda, que ela era maravilhosa. E ele falava isso mesmo. E a outra ele xingava, ele cuspia nela. E no final de 30 dias, aquela que ele falou, né, que ela era linda, ela estava vistosa, ela estava verdinha. Tem até uma plantinha aqui atrás de mim. E a outra que ele xingou, ela secou e ela morreu. Tanto que no último vídeo que ele faz, ele chora, porque era uma experiência que ele estava trazendo para que nós pudéssemos aprender, né? Era para nós aprendermos. Mas ele sabia o resultado que ia dar. E todo mundo quer ser amado, né? Todos. Então, plantas, animais, humanos, todos nós desejamos o tempo todo. O de vidro, filho. Todos nós desejamos o tempo todo ser amado. Todos. E olha, já que eu estou falando de amor aqui, nem era essa a pretensão, mas já que estamos falando de amor, uma dica aqui para vocês, tá? Quando eu falo que todo mundo quer ser amado, isso implica em tudo que a gente cria. Tudo que a gente cria quer ser amado. O que a gente cria são os nossos filhos querem ser amados, mas as nossas ideias, os nossos projetos querem ser amados.
As nossas formas de pensamento também querem ser amadas. Então, cuidado com aquilo que você cria, cuidado com aquilo que você projeta, né? Porque tudo quer ser amado. Não é à toa que essa carta ficou aqui na frente hoje, né? Talvez era para trazer essa mensagem para vocês. Então, cuidado. Criem coisas boas para vocês, né? Criem pensamentos positivos para vocês. Crie, né, ideais, projetos de vida de forma positiva, onde você se veja sempre trazendo amorosidade para o outro, sempre trazendo amorosidade para a sua vida. Crie isso para você criar uma realidade mais gentil, mais amorosa, onde o baralho cigano cabe muito bem nesse lugar de verdade, de honestidade, de integridade. Então, crie esse universo para você. Trabalhar com baralho cigano é você amar muito as pessoas. Muito. Como que você vai atender as pessoas se você não amá-las? Mas, Tânia, eu nem conheço elas, não tem problema. Você ama o humano. Você ama cada comportamento, você ama cada pensamento, cada jeito das pessoas. Você não precisa concordar com elas. Você somente ama. Porque se a gente não amar, gente, não tem como você atender. Não tem como você atender as pessoas se você realmente não amar aquilo que você faz. Ah, mas eu amo aquilo que eu faço. Perfeito. Mas se você ama o que... Não adianta você amar o que você faz e não amar a pessoa que vai vir receber aquilo que você faz. Certo? Então, quando você utiliza da sua energia de verdade, eu acho que a gente precisa ser muito verdadeiro com quem nós somos. Com quem nós somos. Que aí você consegue transmitir a verdade para o outro. E aí, automaticamente, as vantagens disso é você atrair, né, essas pessoas e você criar uma credibilidade e você trazer, mais uma vez, a leitura, respondendo as perguntas que o outro realmente necessita. Não aquilo que ele quer, hein, mas aquilo que ele precisa, aquilo que ele realmente necessita para a vida dele, né? E a gente só consegue fazer isso se nós estivermos conectados com a nossa verdade, com a nossa essência, e se nós estivermos realmente para amar o outro, independente de como ele seja. Tá? Louco isso, né, gente? Mas é necessário. Não tem como. Se você não gosta do humano, então, nem o esoterismo é para você, nem o baralho é para você, né? A gente vai procurar aquilo que a gente se adapta, que a gente gosta de fazer. Mas se você é essa pessoa que gosta do humano, que as pessoas te procuram para ter um aconselhamento, para ter uma palavra amiga, ou simplesmente que você tem uma energia boa, porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, as pessoas gostam de ficar perto de mim, quando elas chegam, elas falam, ah, que energia boa que você tem. Pois é, se você é essa pessoa, o baralho cigano é para você. Né? Você gostando ou não do esoterismo, mas o baralho cigano é para você. Né? Ele também precisa de todas essas características para você poder atuar com ele. Tá? Então, olha só. Já tive alunos de todas as áreas, tá? Então, tem pessoas que chegam e falam assim, eu gosto muito de outras áreas esotéricas e eu quero muito aprender o baralho cigano, porque eu acho que isso vai agregar muito na minha vida. Então, vem, pode vir, que você é muito bem-vindo. E as pessoas chegam e falam, olha, eu não conheço nada, né? E o primeiro contato é com o baralho cigano. Tudo bem, ele é porta de entrada, então vem, porque o baralho cigano também é para você. Mas o princípio, tanto de um como o outro, é gostar do humano. É gostar de ouvir as pessoas. É gostar de escutar o que as pessoas têm a dizer. Eu sou essa pessoa, né? As pessoas começam a me contar as coisas e eu paro mesmo ali para ouvir, né? Fico ali atenta, porque são experiências que elas estão me trazendo. E elas estão ali confiando em mim, né? Tá, gente? Então, muito legal isso, né? E os meus alunos são essas pessoas, né, que vieram porque gostavam de coisas esotéricas, e vieram porque também não sabiam nada, né? E vieram porque já conhecia o baralho, mas não tinha ainda tanta experiência, e aí
queriam se aperfeiçoar mais, né? Então, o caminho é para todos, tá? Acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar aqui, entendeu? Então, o caminho está aberto aí para todos que desejam se conectar com o baralho cigano. Ele é universal. Mas eu vou contar para vocês que, obviamente, né, em outros momentos, já tive medo, né, e até imagino que vocês também, às vezes, vergonha de falar que você trabalha com as cartas, que você faz leitura com as cartas. Vou contar uma coisa para vocês, tá? Recentemente isso aconteceu comigo, vocês acreditam? Depois de 20 anos jogando, a gente ainda passa por situações, fala, meu Deus, ai, como é que eu vou trazer isso para vocês? Eu estava na casa de uma pessoa, e olha só que interessante, né? As pessoas gostam das cartas, mas elas não querem que todo mundo saiba que elas gostam das cartas. Elas gostam para você ler, né? Mas nem todo mundo quer que os outros saibam. E aí eu estava lá fazendo a leitura para uma das pessoas, e chegou uma outra pessoa que era justamente a pessoa que ninguém queria que soubesse que eu estava ali jogando. Olha como eu fiquei preocupada, né? Aí, ainda perguntei para a pessoa, você quer que eu pare de ler? Aí a pessoa falou, não. Eu falei assim, ainda bem, porque eu não ia parar. Eu falei, eu não ia parar, porque eu não estou fazendo nada demais, estou fazendo justamente uma leitura para a sua vida. Não, tudo bem, pode continuar. E a outra pessoa entrou, passou, né, no espaço onde a gente estava, porque eu estava visitando as pessoas, né, gente? Eu estava de visita, aí você chega na casa das pessoas, as pessoas sabem que você lê cartas, todo mundo quer que você leia, mas sempre tem um outro que as pessoas não querem que saibam. Já passaram por isso? Se passaram, coloca aqui, por favor. Já passei por isso. Aí você não sabe se você fica com receio, se você fica com vergonha, se você fica. Eu falei, eu não vou assim. Me deu medo, receio na hora, porque a pessoa ficou, né? Aí eu falei, nossa, parece que eu estou fazendo a coisa mais errada do mundo. Mas não estava, né? Não estava. E eu acredito nisso. E aí, depois que essa pessoa saiu, né? Eu terminei de ler lá, aí todo mundo fez fila porque todo mundo queria ler. Olha que interessante. Lá, a Tati falou, eu sim, é isso mesmo, né? Aí todo mundo queria ler, né? Porque sabe que você lê, todo mundo faz filinha para ler com você. Aí as pessoas vieram. E aí o que eu fiz? Eu dei uma aula sobre o que era as cartas do baralho cigano, para ficar bem claro para aquelas pessoas que estavam ali, e são pessoas que a gente se vê de tempo em tempo, eu conheço, mas eu dei uma aula para elas nunca mais se sentirem com medo e com vergonha, né? E também para que eu não pudesse me sentir assim ali, né? Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Então, só para vocês perceberem que a gente vai passar por isso, eu acho que por muito tempo ainda, e nós que estamos à frente do baralho cigano, que viemos na mídia, que damos a nossa cara a tapa, a gente precisa mudar essa ideia do baralho cigano. Eu não estou querendo mudar os cartomantes, nada disso, tá? Nada disso, que jogam, que utilizam da sua religião para julgar as cartas. Não é isso a ideia. O que a gente precisa é trazer as cartas para esse lugar de profissão, de trabalho, de honestidade, onde as pessoas elas não enganam, onde elas não são falsantes, porque fica muito conectado com essa ideia, né, do baralho cigano. E a gente precisa desconstruir isso logo, para ter espaço para todo mundo. Não tem problema qual linha que você joga. Tá tudo certo, contanto que você seja honesto, contanto que você utilize da sua verdade para poder trabalhar com baralho cigano, já que é um oráculo divino. Precisamos respeitar as cartas e não utilizar de uma forma para enganar o outro. Se você não sabe ler, vai aprender. Não adianta você pegar a carta, porque eu acho bonitinho e vou jogar para o outro e eu nem estudei, e eu nem fui me aperfeiçoar. Eu não domino as cartas, então vai dominar, vai lá interpretar, vai entender o que é esse universo. Vai fazer de verdade o caminho certo para você poder ser íntegro no seu trabalho. Porque depois fica aí, todas essas
essas energias, né, em volta do oráculo que é tão lindo, tão bonito do povo cigano. Um povo tão bacana. É lógico que a gente tem muitas coisas para desmistificar também, mas tá com o nome do baralho cigano, tá com o nome do cigano, vamos respeitar também. Entendem? Então é isso que a gente precisa entender, né? Entender, tudo bem, gente. Mas é isso que a gente precisa compreender na relação do baralho cigano para nós, tá? Acho que eu dei meu recado hoje, né? Bastante, por sinal. Deixa eu só ver aqui as perguntinhas de vocês. Caramba, muita coisa. Deixa eu ver. Você é o melhor do nosso dia, nosso presente. Ô, minha flor, obrigada. Ó, contando os episódios aqui, o pessoal falou que aconteceu com elas também, com essa questão do esoterismo, né? Feliz ano novo, Mônica! Beijo, querida! Prosperidade para você também. Vamos lá, né? Que baralho é esse? Ah, é o baralho? Você tá aí, Paty, ainda? Ó, o baralho é esse aqui, ó. Vou mostrar a caixinha para vocês, tá? Gilles de Rivière, porque é francês, tá? Tem que fazer o biquinho. E Ciro Manchestes. Você vai procurar ele assim, ó, tá? Aí ele vem. Ele é importado, então ele é um pouquinho mais caro. Se você encontrar ele mais barato, talvez não seja original, tá bom? Porque ele realmente é mais caro mesmo. E aí são essas lâminas aqui. Eu tenho ele há anos, né? Já tá bem gasto, porque ele vem todo douradinho aqui, ele é lindo. Mas os meus estão bem gastos, mas é o baralho que eu mais utilizo e mais gosto também, né? Tem jeito. Vamos lá. Sim, está top. Ai, que bom, Isabel. Gratidão. Bom dia, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, Ilzete? Quantas cartas no mínimo em um jogo pode interpretar uma pergunta? Você pode interpretar uma pergunta com uma carta, com duas, com três, com cinco, com 10. Depende da pergunta e da sua habilidade com as cartas. Mas dependendo de como você trabalha, uma carta te responde. Aqui, quanto mais cartas, melhor, para você poder ter uma resposta mais completa, mais assertiva. Mas uma carta, gente, às vezes, dependendo da situação, ela responde muito bem. Se você pergunta sim ou não, a carta saiu. Se é uma pergunta mais complexa, aí eu prefiro tirar mais cartas para ter mais elementos para trazer para a pessoa a resposta, tá? Mas quanto mais carta, melhor. Sim, mas uma carta apenas é o suficiente como uma resposta para uma pergunta direta? Sim, às vezes sim. Eu utilizo alguns métodos já bem objetivos, que aí a gente tem metodologias para isso, tá, Cássia? Para a gente poder responder. Tem várias, na verdade, tá? Vários tipos. Aí você pode responder com uma, com 3 cartas, que elas vão responder muito bem também. Assim seja comigo, atrair gente legal, eu ando atraindo tranqueira na vida, mas manda embora. É isso, a gente também precisa, deixa eu só desligar aqui, que o povo está me ligando bem na hora. Olha, mas o que a gente precisa também é entender que tudo é aprendizado. Ah, então está vindo gente tranqueira, então acho que eu não devo estar conectado. Não, não é só isso. Isso significa que também é um aprendizado para nós, no sentido de autoafirmação, da gente formar a nossa postura profissional, da gente saber exatamente o que a gente quer. Então, é como se o universo fosse depurando, sabe? E vai limpando ali até a gente ficar na energia certa, que é a nossa energia, tá? Então, calma que isso é uma limpeza que o universo vai fazendo. Isso aconteceu muito comigo também. Vocês pensam que não? Estou falando para vocês que de vira e mexe acontece, mas faz parte. Aí, agora, quando você pensa na média geral, aí é onde você se baseia. Né? Numa média geral, as pessoas que me procuram para o atendimento são essas pessoas que eu falei para vocês, né? Que querem a verdade, que são íntegras, que são honestas, tá? Bom dia, amiga Aline. Beijo, querida. Minha aluna também, gente, ó. Tânia, por exemplo, eu não tenho experiência. Eu posso cobrar se uma amiga me pedir para ver as cartas para ela? Se você não tem experiência, mas você conhece as cartas, a minha sugestão é que você se aperfeiçoe primeiro. Mas se você já tem condições de jogar, porque estão te pedindo, é porque você minimamente tem uma condição. Para abrir o baralho cigano, gente, ao contrário de que muitas pessoas falam ou que a gente imagina, a gente não pode abrir as cartas, nenhum oráculo, por sinal,
sem uma troca. Não pode, né? Eu já até falei para vocês aqui do mito de Hermes, né? Do barqueiro, onde as pessoas passavam de um mundo para o outro, elas tinham que dar uma moeda, senão elas não passavam. Então, isso não foi eu que inventei, isso está na história. Para você abrir, se você abre sem nenhum tipo de cobrança, é lógico que você pode cobrar qualquer coisa quando você está no começo, né? Se você não tem essa troca, você assume a responsabilidade do karma da pessoa, tá? Então, isso é bem sério. Cuidado, cuidado. São pessoas que só procuram o descartável, como julgam por falta de opção. Isso, Cássia. Então, as pessoas, elas também precisam ser educadas para receber uma leitura de baralho cigano. Quando as pessoas chegam, né, com essa consciência, ou falta de consciência, a nossa responsabilidade é trazer consciência. É fácil? Não, não é. Mas a gente tem que fazer. Senão não vai mudar nunca, né? A primeira vez, a gente nunca esquece, é verdade. Ai, teu cabelo está top. Ai, obrigado, gente. Eu fui pra praia, o cabelo tá no natural. Só passei como é que fala? Um secador para dar uma ajeitadinha. Estou emocionada de estar aqui. Ai, que linda! Show! O símbolo da união, né? É o símbolo do coração. É isso mesmo. Lindo, né, gente? Lindo, essa carta maravilhosa. Deixa eu ver quem mais. Sim, é uma verdade, né, que eu estava falando. Vai ter novas turmas quando? Rô, então, nós vamos abrir ainda, né? Depois, possivelmente, você vai ficar sabendo aí. Mas, de qualquer forma, né, nós temos aí todo esse mês aí para poder trazer para vocês muito conhecimento ainda, tá? Muita experiência, muita coisa bacana para trocar. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês que esse mês nós vamos ter a Semana Expert do Baralho Cigano. Quem já participou sabe, né? Que é uma semana de muito conhecimento que eu vou disponibilizando para vocês. E aulas também, onde eu vou trazendo para vocês toda a minha experiência. Então, esse mês a gente começa com essa semana do Expert. Para você participar, e você é novo por aqui e não sabe, você precisa se inscrever. E o link está aqui na bio do meu Instagram. É só entrar lá e se inscrever. Já tem um monte de gente que já está entrando no grupo fechado lá do WhatsApp. Porque lá a gente vai mandar todas as informações do que vai rolar nessa semana, tá bom? Então, se vocês não querem perder nada, terminando a live aqui, corre lá e já se inscreve. Conexão está no ar, né? Isso aí, cara. Deixa eu ver. Que lindo, lindo você também. Ai, que bom. A Tati quer fazer o curso. Gratidão por nos dar a oportunidade de aprender. Show, hein? As cartas são lindas, é isso mesmo, né? Deixa eu ver o que a Isabel está falando. Aconteceu comigo alguém que queria me ensinar e não sabia nada. Saiu o caixão e a carta da criança, e ela falou: vai ter a morte de uma criança. Olha a loucura do cidadão. Eu falei que estava errando. Gente, é demais, né? Tem que tomar um cuidado com isso, muito, muito. Uma das coisas que a gente precisa entender no baralho, que tem coisas que a gente não fala, por mais que a gente veja. Ah, mas não é verdade, eu tenho que falar tudo? Tenho, mas eu tenho que ter ponderação também, né, gente? Tem que ser ponderado, né? Você não vai sair falando para as pessoas que as pessoas vão morrer. Eu vi uma moça que postou que numa das lives que eu fiz, e ela falou que ela fez uma tiragem onde ela falou para a pessoa assim: olha, não fale para mim se for sair morte, coisa parecida, que eu não quero saber. A primeira coisa que a pessoa falou foi que algumas pessoas iam morrer na vida dela. A moça está em depressão, pelo menos foi o que ela me falou, né? Que ela está em depressão. Aí eu falei para ela: o baralho cigano não é para isso, é o contrário, né? Para trazer luz, para trazer iluminação, para trazer orientação, né? Mas infelizmente você caiu na mão dessas pessoas. Os meus alunos não fazem isso. Beijo, gente, tá? Porque eu vou ver o que aconteceu. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.